Em 1944, o exército dos Estados Unidos contava com a força terrestre mais avançada do ponto de vista tecnológico que o mundo já vira. Radares, fusíveis de proximidade e até a bomba atômica estavam há poucos meses de ficarem prontas. Mesmo assim, lá estava George S. Patton, o criador da guerra blindada moderna, o sujeito que transformou tanques na cavalaria do século XX, portando uma arma de fogo que existia antes mesmo da lâmpada elétrica. Seus colegas, como Omar Bradley, Dwight Eisenhower e Douglas MacArthur, todos optavam pelo Colt M 1911 padrão, o revólver semiautomático mais confiável já criado. 8 balas de ponto .45 ACP, em um carregador que se trocava em instantes. Era a escolha lógica, a óbvia. Patton, no entanto, a ignorou. Em vez disso, ele apostava sua vida em um revólver de 6 tiros de 1873 e em um revólver .357 Magnum, armas que seu próprio exército via como ultrapassadas antes mesmo de a Primeira Guerra Mundial começar. Seria isso vaidade? O exagero teatral de alguém que preferia os holofotes à sensatez tática? Ou será que o velho cavaleiro captava algo sobre o combate que esquecemos? Algo relacionado à confiabilidade sob estresse, a mente por trás do ato de matar, ao que realmente significa estar armado. Esta é a história de por que o general mais famoso da América recusou a pistola mais icônica do país. Para compreender as razões pelas quais George Patton selecionou suas armas, é essencial saber o momento em que ele as escolheu e, principalmente, o tipo de homem que ele era nessa decisão. George Smith Patton Júnior veio ao mundo em 1885 em uma família para quem a guerra não era mero passado, mas sim um legado vivo. Seu avô fora um coronel confederado morto à frente de uma carga em Cedar Creek. Seu bisavô caíra em Gettysburg. As narrativas de sabres de cavalaria e assaltos montados desesperados não eram lendas de livros. Eram relatos familiares contados à mesa de jantar. Ao chegar a West Point em 1904, a cavalaria americana ainda era o ramo de elite das Forças Armadas. Tanques eram inexistentes, aviões, meras novidades. O cavalo continuava sendo o meio mais rápido de deslocar tropas em um campo de batalha. E o sabre ainda servia como arma de combate. Já o revólver dos cavaleiros americanos, o Colt Single Action Army, a arma que conquistou o Oeste, o mesmo modelo que acompanhara a 7ª Cavalaria de Custer, que estivera no coldre de Wyatt Earp e Bat Masterson, que resolviera mais brigas fronteiriças do que qualquer acordo diplomático. Para esses homens, o Colt SAA não era só uma arma de fogo. Era um emblema, um elo com os guerreiros montados que domaram um continente. E o jovem tenente Patton absorveu essa mentalidade por completo. Em 1912, aos 26 anos, o tenente George Patton representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, na Suécia. Ele disputou o pentátulo moderno, uma prova exaustiva de 5 eventos pensada para avaliar as habilidades de um mensageiro militar atrás das linhas inimigas: tiro, natação, esgrima, hipismo e corrida. Patton terminou em 5º lugar no geral, o melhor entre todos os competidores não suecos. Na esgrima, ficou em 4º, e no tiro, uma polêmica surgiu que marcaria sua fama como atirador. Os juízes decretaram que ele errara completamente um disparo. Patton defendeu que sua precisão era tão grande que a bala atravessara um buraco já existente. Os juízes não lhe deram crédito. A história acabaria mostrando que apostar nas afirmações de George Patton sobre sua mira era, em geral, a opção mais segura. Mas foi o que ocorreu após as Olimpíadas que moldou de verdade a visão de Patton sobre armas pessoais. Depois de Estocolmo, ele viajou para Saumur, na França, sede da Escola de Cavalaria Francesa e dos melhores instrutores de esgrima da Europa. Lá,
treinou com o adjutante Charles Cléry, o melhor sabreur do exército francês, aprendendo as técnicas agressivas de estocada que a cavalaria de Napoleão usara para dizimar formações inimigas em Wagram e Austerlitz. De volta aos Estados Unidos, Patton trouxe uma ideia revolucionária. A cavalaria americana manejava mal seu sabre. A lâmina curva de corte, usada pelos soldados desde a Guerra Civil, era inferior à espada reta de estocada preferida pelos franceses. Ele redigiu um relatório detalhado, intitulado A Forma e o Uso do Sabre, e o enviou ao Departamento de Munições. Em 1913, o Exército adotou seu projeto revisado, uma arma de lâmina reta para estocadas que viria a ser conhecida como sabre de cavalaria, modelo 1913. O sabre patenteado. Ele foi designado para a Escola de Serviço montado em Fort Riley, no Kansas, atuando como aluno e professor. Seu título, Mestre da Espada, o primeiro oficial americano a receber essa honra. Esse era o homem que, mais tarde, decidiria sobre sua arma lateral. Não um burocrata de escritório, nem um teórico sem experiência em combate real, mas um mestre da espada, um atirador de nível olímpico, um oficial de cavalaria que via as armas pessoais de um guerreiro como prolongamentos de sua determinação. E quando esse homem examinou o novo revólver semiautomático M1911 que o exército distribuía aos oficiais, ele percebeu algo alarmante. Algo que os civis raramente param para pensar é o seguinte: um oficial de cavalaria precisa combater usando apenas uma das mãos. A outra está ocupada com as rédeas, guiando um animal de mais de 450 quilos em disparada total, mantendo-o direcionado ao inimigo enquanto o pandemônio explode por todos os lados. Um cavaleiro que não consegue manejar sua arma com uma só mão está fadado a morrer. O lendário Colt Single Action Army foi criado exatamente para essa situação. Você arma o cão com o polegar. Aperta o gatilho. Repete o processo. Cada gesto é intencional, ritmado e sob controle total. Um atirador experiente consegue disparar os 6 tiros com exatidão mecânica, mesmo com o cavalo correndo a 48 km por hora. Já o AMA 1911 é outra conversa completamente diferente. Sim, trata-se de uma pistola de ação simples, mas para engatilhar uma munição é preciso puxar o ferrolho. Para resolver uma falha, bate na base do carregador, puxa o ferrolho e avalia a situação. Se o carregador esvazia, você o solta, insere um novo e libera a trava do ferrolho. Todas essas operações são mais simples com as duas mãos. Algumas delas, sob pressão, praticamente exigem o uso das duas. Patton, acostumado a lutar montado, analisava as armas sob a ótica de um homem da cavalaria. Será que dava para operá-la com uma mão só, sem precisar olhar, enquanto a outra mão estivesse envolvida em outra tarefa? O revólver atendia a esses critérios, a semiautomática, não. Em setembro de 1915, o tenente George Patton foi designado para a patrulha na fronteira com um pelotão do 8º Regimento de Cavalaria, sediado em Sierra Blanca, no Texas. O lugar era isolado, arriscado e representava o que restava do Velho Oeste no século XX. Patton escreveu para casa contando sobre os vaqueiros locais, que usavam botas, esporas e portavam armas. Ele se encantou com eles. Não se tratava de soldados presos a normas rígidas. Eram indivíduos cuja sobrevivência dependia da habilidade com armas de fogo. Na época, Patton carregava o M1911 Colt .45, equipamento padrão para oficiais do Exército. A escolha oficial correta. Ele o mantinha enfiado no cinto, sem coldre. Certa noite, em um salão local, o M1911 de Patton disparou acidentalmente. A bala acertou o chão. Ninguém se feriu, mas para Patton, um homem que se orgulhava de seu domínio com armas e havia competido em nível olímpico no tiro, o episódio foi humilhante.
Relatos variam sobre as causas. Alguns afirmam que ele estava ajustando o mecanismo do gatilho, lixando a lingueta para obter o curso leve que preferia no tiro ao alvo. Outros dizem que a arma simplesmente escorregou. O fato é que o M1911, com seu sistema complexo de trava de empunhadura e trava manual, falhou nas mãos de Patton. Ele jamais confiou nela novamente. Pouco depois do incidente, Patton encomendou um revólver Colt Single Action Army, novinho em folha, à Shelton Payne Arms Company, em El Paso, calibrado para .45 Long Colt, com empunhaduras de marfim. Ele carregaria versões desse modelo pelo resto da vida. Patton não abandonou a semiautomática apenas por constrangimento. Ele elaborou uma filosofia completa sobre por que os revólveres eram armas de combate superiores. E essa visão girava em torno de uma única palavra: confiabilidade. Anos mais tarde, Patton compartilhou seus argumentos com o sobrinho Frederick Aya Jr., que viria a ser um agente sênior do FBI. De acordo com o sobrinho, o raciocínio de Patton era afiado. A pistola automática dependia de duas peças, enquanto o revólver só precisava de munição avulsa. Além disso, a semiautomática contava inteiramente com o estado do carregador para funcionar direito. Reflita no que Patton estava apontando. Uma pistola semiautomática tem dois elementos vitais que precisam sincronizar: a própria arma e o carregador. Se um deles dá problema, a arma inteira para. E os carregadores, mecanismos à mola expostos à poeira, areia, umidade e choques, acabam falhando. Um revólver tem apenas um componente, ele mesmo. Se um cartucho não detona, você puxa o gatilho de novo. O cilindro gira, um novo projétil se alinha ao cano e pronto, disparo. Sem a sequência de bater, puxar e bang para corrigir falhas. Sem mexer na trava do ferrolho. Sem duvidar se o carregador encaixou bem. Basta acionar o gatilho. Patton foi direto ao ponto. A pistola automática servia como um barulhento instrumento para amedrontar o inimigo, mas era essencial treinar com o revólver se você precisasse usar uma arma de fogo para sobreviver em um confronto. Há outro aspecto no raciocínio de Patton que pouca gente menciona. O que ocorre quando as armas dão pane no momento mais crítico? O M1911 funciona com um sistema de recuo curto. Ao atirar, o cano e o ferrolho recuam juntos, se desbloqueiam, e o ferrolho segue para trás, expelindo o estojo vazio e engatilhando um cartucho novo. É um mecanismo refinado quando roda sem problemas, mas quando falha, por falta de lubrificação, por areia entupindo as guias, por alimentação errada do cartucho, o ferrolho trava semiaberto. A arma morre na sua mão. Resolver isso exige duas mãos, tempo e foco. No combate, principalmente no corpo a corpo que os oficiais mais enfrentam, você pode não dispor de nada disso. Um revólver não emperra. Não no sentido convencional. Um cartucho defeituoso. Você puxa o gatilho, o tambor gira e o próximo projétil dispara. É um sistema mecânico mais autônomo do que qualquer semiautomática jamais poderia ser. Patton refletia sobre o instante em que tudo dava errado. Aquele momento em que um oficial, pego de surpresa por um inimigo bem perto, sacava sua arma e apertava o gatilho, e o revólver precisava funcionar. Sem segundas oportunidades, sem erros que pudessem ser corrigidos. Naquele instante, ele confiava no revólver. Se você assistiu ao filme, lembra da fala. Um repórter questiona sobre as pistolas de cabo de madrepérola, de Patton. Scott, interpretando Patton, solta uma explosão de palavras. São de marfim. Só um cafetão de um bordel barato de Nova Orleans carregaria uma pistola de cabo de madrepérola. O verdadeiro Patton disse algo bem parecido várias vezes. Essa diferença era crucial para ele. Por quê? Porque madrepérola remetia a apostadores, bandidos
exibicionistas, tipos que ostentavam armas chiques para impressionar os outros. Marfim era o material dos guerreiros, cabos de sabres, relíquias antigas, armas empunhadas por reis. Os cabos de marfim de Patton não eram mero enfeite, eram uma mensagem. Diziam a todos que os viam: esse homem é um guerreiro, ele vem de uma linhagem de guerreiros, esse homem vai te matar. Essa mensagem era totalmente intencional. Patton compreendia um aspecto essencial do comando. No tumulto da batalha, os soldados precisam avistar seu líder. Seus uniformes eram propositalmente teatrais. O capacete polido, as botas de cavalaria, o chicote de montaria. Cada detalhe era selecionado para ser visível de longe, identificável num piscar de olhos. Assim, quando as coisas saíam do controle, quando as comunicações falhavam, quando os planos desmoronavam, os soldados podiam olhar em volta e pensar: lá está o velho. Ele ainda está de pé. Vamos ficar bem. Os revólveres de cabo de marfim faziam parte desse esquema. Eram faróis. Nessa parte do relato, o autor explora como a escolha de armas de George Patton representava uma decisão tática calculada, e não simples vaidade, com o objetivo de torná-lo facilmente reconhecível para suas tropas e ameaçador para os inimigos. A narrativa enfatiza o impacto psicológico de sua imagem de pistoleiro, destacando que a liderança alemã o considerava um comandante especialmente perigoso. Conta um episódio no norte da África em que a reação agressiva de Patton a um ataque aéreo reforçou ainda mais sua reputação entre os soldados. O foco, então, retorna a 1916, durante a expedição de Pancho Villa. Enquanto atuava em uma função de Estado-Maior, sob o general Pershing, Patton liderou um ataque motorizado a um rancho para capturar um dos principais tenentes de Villa. O tiroteio que se seguiu, descrito como evocando o Velho Oeste, terminou com a morte do alvo e representou um marco na carreira de Patton. Esse incidente não só lhe rendeu fama nacional como caçador de bandidos, mas também confirmou sua confiança no revólver de cabo de marfim em combates corpo a corpo. Você gostaria de um resumo do próximo trecho do texto? Sem tempo para desengasgar ou recarregar um pente. O Colt SAA de Patton funcionara impecavelmente. 5 disparos, 5 acertos, a arma que conquistara o Oeste vitoriosa mais uma vez. Patton pegou a sela prateada com ponta de prata e os esporas de cardenas como troféus. Eles permaneceriam entre seus itens mais valorizados pelo resto da vida. Prova concreta de que suas escolhas de equipamento, suas táticas, toda a sua abordagem ao combate pessoal haviam sido validadas com sangue. Após San Miguelito, Patton nunca repensou seriamente sua preferência por arma de lado. O M1911 podia ser o padrão do exército. O M1911 podia ser o que todos os outros portavam. Mas George Patton sabia o que havia funcionado quando era essencial. Ele confiava no revólver. Na Segunda Guerra Mundial, Patton aperfeiçoara seu armamento pessoal em um sistema intencional. Sua arma principal continuava sendo o Colt Single Action Army, o mesmo modelo básico que carregara em San Miguelito, agora equipado com cabos de marfim personalizados, gravados com seu monograma e as estrelas de general. Essa era sua companheira diária, a arma que viajou em seu quadril direito pelo norte da África, Sicília, França e Alemanha. No quadril esquerdo, ele trazia um Smith & Wesson 357 Magnum, o Registered Magnum, comprado diretamente da Smith & Wesson em 1935. Era o que Patton chamava de sua arma de matar. O cartucho 357 Magnum, então recente e de potência avassaladora, entregava quase o dobro da energia de saída do 45 Long Colt. Se o Colt SAA era seu símbolo, o Smith & Wesson era a resposta para problemas graves.
É aqui que a filosofia de Patton fica intrigante. Ele, na verdade, portava armas de reserva, como um Remington Model 51 em 380 ACP, um Colt Pocket Model Hammerless, um Colt Detective Special 38 revólver. Espere, semiautomáticas de bolso do homem que desconfiava de pistolas semiautomáticas. Patton era prático, não dogmático. Como ele mesmo explicou, embora preferisse revólveres grandes, acreditava que autos em 32 e 380 eram mais eficazes do que revólveres equivalentes com a munição disponível na época. A diferença residia entre armas principais e armas de apoio. Sua arma principal, aquela em que você confia para salvar sua vida, precisa ser o sistema mais confiável possível, um revólver. Já as armas de reserva, que você carrega como uma garantia extra, podem ser semiautomáticas, pois não dependem da mesma forma crítica. Tratava-se de um esquema em camadas, como cinto e suspensório juntos. E por trás da fachada dramática, tudo era puramente funcional. O que impressiona é o seguinte: a visão de Patton sobre armas pessoais previu, com meio século de antecedência, a doutrina das operações especiais modernas. As unidades de elite atuais, como Delta Force, SEAL Team 6 e o SAS britânico, são conhecidas por permitirem que os operadores personalizem seu guiar. A ideia é básica. Quem está no combate entende melhor o que funciona para si do que qualquer processo de padronização burocrática. Patton já pensava assim em 1915. As armas de um guerreiro eram algo pessoal. Deviam ser escolhidas com base na experiência individual, no treinamento próprio e na confiança pessoal. A uniformização, que serve para equipar um exército de 1 milhão de homens, não faz sentido para o oficial que toma decisões de vida ou morte na vanguarda. Os generais da Segunda Guerra Mundial contavam com ampla liberdade em seu equipamento pessoal. Patton explorava essa liberdade de propósito, montando um conjunto de armamento que espelhava suas convicções sobre a confiabilidade no combate e a capacidade individual. Nesse aspecto, ele foi o pioneiro do individualismo tático moderno. Podemos resumir o raciocínio de Patton sobre armas pessoais em alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, priorizar a confiabilidade em vez da capacidade. 6 tiros que disparam sempre valem mais do que 15 que podem travar. O combate premia a consistência, não as estatísticas. Em segundo, simplicidade em situações de estresse. Quando as coisas dão errado, e no front elas sempre dão, sua arma deve demandar o menor esforço mental possível. Aponte, puxe o gatilho, repita. Terceiro, a arma é uma declaração. O que você porta transmite uma mensagem aos aliados e aos inimigos. Certifique-se de que ela diga o correto. Quarto, a confiança pessoal é essencial. Uma arma em que você acredita vale mais do que outra com specs superiores. A fé no seu equipamento se converte diretamente em desempenho sob pressão. Quinto, nunca saque a menos que pretenda matar. Patton deixou isso claro. A pistola não deve ser sacada e apontada, a não ser com a intenção de atirar para matar. Ela não serve para ameaças. Serve para encerrar confrontos. George S. Patton faleceu em 21 de dezembro de 1945, vítima de ferimentos em um acidente de carro próximo a Mannheim, na Alemanha. Tinha 60 anos. Isso quer dizer que sua escolha de arma lateral não importava? De jeito nenhum. Os revólveres faziam parte de como ele comandava. Eram parte de como seus soldados o enxergavam. Eram parte de como os alemães o temiam. Em uma época de guerra industrializada, com milhões de soldados intercambiáveis e armas padronizadas, o armamento pessoal de Patton proclamava: aqui está um indivíduo. Aqui está um homem que faz suas próprias escolhas. Aqui está um guerreiro. E o raciocínio prático sobre o espetáculo era sólido.
Ao optar por revólveres em vez de semiautomáticas, ele calculava sobre confiabilidade, simplicidade e autoconfiança, de um jeito que instrutores de armas modernas reconheceriam na hora. Ele era teimoso? Com certeza. Teatral? Sem dúvida alguma. Apaixonado pela imagem do cavaleiro do Velho Oeste e reticente em abandoná-la? Sem a menor dúvida. Mas também era um homem que havia provado seu equipamento em batalhas reais e o achara confiável. Um homem que compreendia que a psicologia da guerra importa tanto quanto sua tecnologia. Um homem que sabia que a escolha de armas de um guerreiro revela sua visão sobre o conflito. George S. Patton preferiu revólveres AM 1911 porque, pela experiência, pelo estudo e por uma vida inteira de filosofia marcial, acreditava que elas eram a ferramenta ideal para o seu papel. A história não o desmentiu.